Bom, para a gente puxar esse assunto, a primeira questão que eu faço, assim, a reflexão com vocês, gente, ficar sentado é uma angústia, né? Deixa eu ficar em pé. A primeira reflexão que eu faço é por que a agricultura tropical, eu tenho que estar segurando esse trocinho, radinho, ela não é compreendida. Por que todo o tempo a gente tem que ficar falando? Por que a gente tem que fazer desafios e oportunidades para traduzir a agricultura tropical? Bom, tem milhares de motivos para isso, né? A gente sabe disso, mas eu vejo em duas perspectivas principais. Uma delas é técnica e a outra competitiva. Então vamos navegar um pouquinho na técnica, né? Vocês já pararam para refletir quando a gente fala de agricultura tropical, no modelo que conhecemos, que é um modelo de grande escala, uma agricultura industrial, com muita tecnologia, nos trópicos, é o Brasil. E é muito jovem, tem 50, 60 anos. É uma agricultura que, na outra vertente, ela é muito competitiva. Concordamos com isso, né? Multisafra, feed, food, fuel, que mais? É difícil de interpretar isso, explicar isso para os outros, né, Angel? Fiber, muito bem. E, além disso, produzindo, além de grandes escalas, né? A gente tem fazendas no Brasil de mais de 70 mil hectares. A gente ainda tem a perspectiva de produzir e conservar com um código florestal exemplar, né, no mundo, em termos de compromissos ambientais, e a gente ainda tem o território extremamente preservado. É difícil explicar isso, né? Mas isso é muito competitivo, muito provocativo e muito recente. Quando tivemos vamos dizer assim, a abertura da globalização e esse efeito em escala do Brasil conseguir produzir commodity, afetar muito, enormemente, um mercado que, por outro lado, se a gente for olhar o hemisfério norte, como que é o modelo de agricultura? Basicamente de pequena escala, cadeias curtas e muito longeva. Essa longevidade, se por um lado traz uma credibilidade muito grande, por outro, eles têm um gap de oportunidade muito pequeno. Eles já evoluíram demais, avançaram demais, e o salto que eles podem dar em nível tecnológico, em ganho de produtividade, é muito menor do que o nosso. Isso deve ser assustador. Concordamos? Assustador. Além de tudo, a gente explicar para eles que a agricultura tropical, ela nasce na ciência. A gente não está falando de ciência para sustentabilidade. A gente vem de solos extremamente inóspitos, quase, né, para a produção agrícola, e a adaptação nossa começou lá, nesses 60, 70 anos atrás. É de lá que vem todo o nosso processo. E então hoje a gente defender uma adicionalidade no sistema de plantio direto é muito mais difícil. Porque se para eles é uma novidade, uma inovação tecnológica, para nós é fator de sobrevivência e de capacidade produtiva há décadas atrás. Então, para nós é como se o nosso discurso de sustentabilidade já tivesse velho e a gente vai ter que repaginar. E uma das formas de repaginar, agora a gente pega carona na agricultura tropical regenerativa. Porque comunicação não é o que se fala, é o que o outro entende. Então, se para isso a gente tem que repaginar e ressignificar o que fazemos, a gente tem que fazer, né? A gente tem que dar a simbologia e o significado correto para que sempre foi assim, em todas as sociedades. Os símbolos e o significado dos símbolos tem que se falar, senão não avança. E por isso a gente tem que falar de métricas. As métricas são elementos que traduzem bem, corretamente, essas linguagens entre diferentes modelos de agricultura. Bom, agora puxa a conversa então para os nossos painelistas, que a gente vai falar de métrica, a gente vai falar de tecnologia, mas eu quero que a gente chegue no ponto de falar assim, como é que nasce o protagonismo? É nesse ponto que a gente tem que terminar, essa é a nossa meta. E me pediram aqui fortemente que eu não fuja das perguntas. Eu sou muito desobediente, mas vou tentar manter a fidelidade à Cláudia, fofa.
Rangel, eu vou começar com você porque você está em desequilíbrio de gênero no palco, então vou ter que fazer um trabalho de equilíbrio. Rangel, com toda a experiência que você tem, eu quero que você recupere assim desde dos tempos antigos, antigos e quase esquecidos de SDA, mas trazendo aqui para nós, quais são esses principais vieses, na sua opinião, de Ministério da Agricultura, de interpretação que você tem profunda dessa transformação, desse nascimento e dessa evolução da agricultura sustentável brasileira? Quais são os principais vieses na leitura internacional que interferem nesse protagonismo da agricultura brasileira? Me dê alguns exemplos. Bom, Renata, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar participando desse painel. Eu não acho que a gente está em desequilíbrio, pelo contrário, eu acho que a gente está retomando o equilíbrio, tendo mulheres tão inteligentes e falando de um tema tão importante quanto esse. Conheço todas vocês e para mim é uma honra estar dividindo esse painel. Bom, o seu preâmbulo aqui desse nosso evento deu um pouco do tom da resposta dessa pergunta, mas eu acho que a gente tem que olhar exatamente sobre qual é o papel do próprio governo e qual é o papel do setor, né, dos diferentes tipos de sociedade do setor. Seja sociedade civil, seja a própria empresa privada, seja o terceiro setor, a gente tem que entender que cada um tem o seu papel. E uma das coisas que eu mais aprendi nessa trajetória toda é que o governo ele tem que aguardar. Ele não tem que ser, primeiro, ter a ambição de antecipadamente, né, construir políticas públicas, né, porque a política pública tem que ser construída com experiência, com muita atenção e principalmente com debate. Porque a narrativa, né, que é o que incomoda, e essa palavra está muito na moda, ela não pode ser vazia de dados, e é por isso que você fala de métricas. Então, e eu tenho aqui pesquisadores que estão se debruçando sobre isso. Infelizmente, durante muito tempo, e você falou muito bem sobre isso, já é um business as usual para o Brasil, né, ser competitivo. Por quê? Porque nós nos dedicamos a querer conquistar o mundo sob a perspectiva de uma agricultura sustentável, vamos dizer assim. Não porque ela em si embarcava uma necessidade do mercado consumidor, mas porque no final do dia ela era mais rentável por ser sustentável, exatamente pela contextualização da nossa agricultura tropical, do que se não fosse. Então, o plantio direto, antes de ser uma atividade conservacionista, um exemplo que eu gosto de dar, ele é uma atividade lucrativa. Você preserva o solo, você preserva aquela fertilidade do solo que você construiu durante muito tempo. Então, esse processo complica, por um lado, né, a nossa vida por ser muito competitivo e também por a gente não conseguir essas adicionalidades, por exemplo, que a nova agricultura sustentável está apresentando para o mundo. Costumo dizer que sustentabilidade é a nova sanidade. Eu e o Jorge Caetano, a gente tem trabalhado muito nisso, exatamente pela experiência Verdade. de SDA. Né? Nós conquistamos o mundo inteiro com uma agricultura que também se tornou saudável. Né? O Food Safety é uma medalha que o Brasil já ostenta. E a sustentabilidade não é diferente, a gente só precisa reconhecer esse processo. E aí você fez uma colocação interessante na sua fala inicial, por que o mundo não consegue reconhecer? Ora, a ciência tradicional, desde os idos tempos, ela vem sendo produzida sistematicamente, maciçamente, pelo norte global. Claro. E aí essa não é nenhuma dificuldade, porque nós temos cientistas maravilhosos, né? Eu sou parceiro de vários deles, mas é porque nem sempre a gente consegue falar para os outros, né? A gente está falando muitas vezes para nós mesmos. Isso. Então esse é um processo de conquista. E, de novo, fazendo paralelo com a defesa agropecuária e com a sanidade. Olha, o chinês não conhecia a agricultura brasileira, não conhecia o potencial que a gente tinha para oferecer um produto competitivo lá para fora. Eu tive que ir lá convencer o chinês, convencer o russo, né, nesse processo. Então, provavelmente, essa vai ser a mesma trajetória que a gente tem que fazer. Então, se de um lado, né, toda política pública tem que ser baseada numa boa ciência, temos que continuar estimulando os cientistas a publicar seus bons trabalhos. E, obviamente, não em português, né? Em inglês, em revistas de alto impacto, para que a gente possa ser lido no primeiro momento, depois ouvido. Né? Porque pode ficar tranquilo que a gente tem bons interlocutores, nossos adidos agrícolas, etc., para poder colocar na pauta das suas negociações a sustentabilidade. Agora, nós não podemos cair, Renata, numa armadilha. Porque a sustentabilidade durante muito tempo, e isso foi discutido nos fóruns internacionais, ela sempre foi colocada como uma questão de cada um no seu quadrado. Né? Então, assim, não coloque sustentabilidade na pauta SPS, porque isso é uma questão que diz respeito a como o capital natural, né, qual é a escolha do país para o uso desse capital natural. Isso tem mudado com o clima. Nós estamos na Convenção do Clima, porque o nosso futuro comum, na década de 70, disse que, diferentemente dos demais poluentes, né, que você tem que lidar com eles no território, o clima não, o clima é de todos.
Então isso vai abrir uma oportunidade, provavelmente, para que esse assunto meio ambiente se torne, de fato, um novo asset, né, como é a questão sanitária. E nesse sentido, eu queria dizer para você que nós estamos prontos, como política pública, porque nós temos uma experiência, né, principalmente de acertos e erros, viu, Ana? Porque esse é o grande barato. Não é uma novidade para a gente enfrentar desafios, e o brasileiro é campeão em aceitar desafios e desaforos. Eu costumo dizer que, nesse caso, talvez nem seja um desafio, seja um desaforo no primeiro momento, exatamente por falta de reconhecimento de adicionalidade, de não ter isso enquadrado dentro da própria OMC. Então, respondendo a sua pergunta, narrativas baseadas em dados, narrativas baseadas em ciência, publicada com dados, e aí a gente vai brigar com eles num fórum adequado. Concordo absolutamente com 100% que você falou. E eu acho que essa, essa, essa lógica muito especial da discussão de sustentabilidade e meio ambiente, que pertence a todos, é o que às vezes traz um pouco de dispersão e dificuldade de gestão interna, né, de Estado. Porque se hoje a gente vai discutir sanidade para produtos agropecuários, a gente sabe onde vai procurar. Agora, a sustentabilidade de uma forma geral, no aspecto produtivo de uma forma geral, ainda mais olhando a sustentabilidade econômica, social, né, ainda falam da cultural, além de outras tantas, já é um aspecto mais disperso. E a coordenação dela a nível de Estado é um desafio, né? Mas desafio também, a Thalita vem, está muito quietinha aí na ponta, eu tô longe de você, eu quero ficar perto. A sustentabilidade é um desafio de ser medida dentro das cadeias produtivas, por causa de todos os aspectos e de conceitos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que isso tem aparecido dentro dos dados, dos estudos de casos que a FGV vem coordenando. Obrigada, Renata. Tudo começa com história. Adoro. História. Adoro. Uma parte da história você contou, outra parte o Rangel já trouxe. E a gente puxa essa história 50, 60 anos atrás. É uma agricultura que teve que se adaptar para conseguir sobreviver, para conseguir existir. E se adaptou tão bem que se tornou uma potência, fonte de geração de alimentos e de energia, não só para o país, como para o resto do mundo. Disso todo mundo sabe. E aí, vamos contar a história? Contar a história, todo mundo gosta de contar também, e o papel aceita tudo. Então vamos provar, com número, com ciência, com metodologia robusta e mais do que metodologia robusta, com números e métricas que capturem especificamente o que é a nossa realidade. Vocês colocaram esse tipo de ciência, ele nasce em outras condições diferentes das nossas. Assim como tivemos que adaptar a nossa agricultura, nós temos que adaptar a nossa ciência para refletir exatamente o que nós somos. Então, a gente trabalha hoje com um time extremamente técnico e multidisciplinar. Quando a gente fala de Fundação Getúlio Vargas, a primeira coisa que vem em mente são vários economistas super importantes que desenvolvem grandes estudos. Mas não dá para colocar economista para falar de agro. A gente precisa de alguém que vem do campo, alguém que sabe a ciência do solo, alguém que sabe o contexto da dinâmica das emissões. E nisso a gente começou a chamar gente. E bom, o que a gente quis mostrar com tudo isso? Primeiro, de onde viemos. Segundo, onde estamos. A gente está num contexto onde a agricultura ela é um setor extremamente importante, tanto para a dinâmica da economia nacional, quanto para a geração de empregos e exportação, garantindo aí a manutenção positiva da nossa balança comercial. Isso é inegável, os números já estão prontos, a gente não precisa provar. Mas e a sustentabilidade? Volto com a sua pergunta. Sustentabilidade está ancorada num tripé econômico, social e ambiental. O econômico, a gente, de certa forma, vê ele acontecer. O ambiental e o social precisam ser mais bem delineados. E com isso, a gente começou a desenvolver estudos
que dentro da dinâmica do que são as nossas cadeias produtivas, usando números que já foram desenvolvidos por uma grande gama, como o Rangel perfeitamente colocou, de cientistas super qualificados que nós temos, para dizer quanto que a gente emite, mas também quanto que a gente sequestra. Porque é o único setor produtivo capaz de remover gases de efeito estufa da atmosfera. E o que esses números mostram para a gente? A viabilidade existe, ela é econômica, ela é social e ela é ambiental. A gente tem dados, por exemplo, que mostram que, dependendo da métrica utilizada, a cadeia da pecuária pode emitir até 90% a mais ou a menos de gás de efeito estufa. E aí, como que a gente faz? A gente tem que considerar os aspectos reais. E a soja, como é que fica? O plantio direto, quando bem executado, ele também sequestra carbono da atmosfera. E a gente mostra esses números. E a gente mostra que a nossa soja, comparado com o resto do mundo, é uma soja de baixo carbono. Ainda tem um caminho grande para ser percorrido, ainda existe muito trabalho que precisa ser feito. A fala do Rangel é perfeita porque ela mostra o alinhamento entre o setor público, e aqui eu falo do lado da academia, da ciência aplicada, e o que os nossos estudos revelam é que nós somos, com práticas de adaptação, que tem mitigação como co-benefício, mais produtivos, as nossas tecnologias têm um efeito poupa-terra, os impactos econômicos associados geram mais empregos, geram mais renda no campo, no setor e para a economia como um todo. Um estudo recente mostra que, ao analisar a implementação das tecnologias do plano ABC+, em maior escala, a gente poderia atingir adicionalmente 90 bilhões de reais por ano no nosso PIB, gerando mais de 700 mil empregos e removendo carbono da atmosfera. O próprio ABC+, com um grande apoio da Embrapa, que é sempre um ator protagonista dentro desse contexto, pode remover, sequestrar até 1 gigatonelada de carbono equivalente nos próximos anos. E a gente começa a abrir cadeias produtivas. Vamos abrir a soja, vamos abrir a cana, vamos abrir a pecuária. Vamos mostrar, dentro das tecnologias de integração lavoura, pecuária, floresta, ampliação da irrigação, sistema de plantio direto, como que esses números são alterados e quais os potenciais poderíamos alcançar. E esse é o tipo de história e é o tipo de número que precisa ser incluído quando a gente conta o que é o agro brasileiro. Porque isso coloca, revela quantitativamente, ou corrobora, reverbera, toda essa nossa boa conversa, essa nossa boa história. É uma história bonita, é uma história que tem problemas, que tem desafios. A gente ainda precisa de ajuste de política pública, a gente ainda precisa destravar linhas de financiamento, mas não é por isso que a gente precisa desvalorizar tudo que construímos ao longo dos últimos 50, 60 anos. É uma história de resiliência. E quando a gente pega as regras de sustentabilidade, da forma como elas foram criadas, a gente entende que sim, elas foram desenvolvidas com o propósito de assegurar que o mundo freasse as suas emissões, não atingisse os níveis de aquecimento global. Mas aqui, para o caso do Brasil hoje, a gente também tem que entender que isso se coloca como uma barreira. É uma barreira que nós temos que superar, porque afeta a forma como o nosso inventário é desenvolvido, consequentemente a forma como reportamos todas as nossas emissões aos órgãos globais. E dentro disso tudo, trabalhando com o setor público, com a academia e com a indústria, que vai falar daqui a pouco, a gente consegue mudar. Não mudar, a gente não quer mudar, mas a gente consegue delinear caminhos para o nosso futuro. E caminhos que sejam cada vez mais próximos da realidade, desenvolvendo ainda mais o setor
de forma sustentável aqui dentro, mas também garantindo que lá fora vão levar em consideração quem a gente realmente é e não quem dizem que nós somos. Perfeito, Thalita. Nossa Senhora. Palmas. Emocionei. Agora foi. Mudou de canal aqui. Bom, eu até me perdi no raciocínio, mas vou tentar aqui recuperar. Isso que a FGV faz, que além de ter essa perspectiva global, a perspectiva nacional do inventário, mas que puxa na interpretação das cadeias produtivas, tem um potencial talvez maior de engajar, de traduzir o agro brasileiro. Porque quando a gente deixa tudo muito nos grandes números, ninguém consegue interpretar corretamente que soja é essa, que pecuária é essa, que cana-de-açúcar é essa, que café é esse. Então, quando a gente apropria um pouco mais, vai entrando no setor de cada cadeia produtiva, você consegue encontrar os atores, as associações, as cooperativas, as indústrias. Que a gente não pode esquecer, né, gente? Por mais que estejamos aqui com compromissos nacionais fortes, quem faz a coisa acontecer lá na ponta é o privado, é o particular, né, no setor produtivo. É o produtor, é a cooperativa, é a associação, é a indústria. E a gente precisa fazer com que todos sejam parte disso, como você bem colocou, Thalita. E por isso a importância da fala aqui do setor privado. E eu queria que, começando aqui pela Cláudia, eu não preciso falar do tamanho da Syngenta, né? Você fala o tamanho da Syngenta, mas porque é bastante significativa a sua fala aqui para a gente conseguir entender como que a Syngenta, no Brasil, se apropria dessas informações, participa desse processo, não somente no desenvolvimento de produtos que faz com que a agricultura seja mais eficiente, mas também nessa interpretação da agricultura tropical, que é totalmente diferenciada, né? Mas como que ela comunica isso para fora? E aí eu queria ouvir de você, além disso, como é que vocês, então, ao interpretarem essa agricultura, participarem dessa agricultura tropical, como é que vocês transformam isso em critério corporativo dentro de uma multinacional como a Syngenta? Obrigada, Rê. Bom, aqui a gente falou, né, do governo, do papel do governo, do papel da academia, e primeira coisa para se dizer é que a transformação, ela vem da participação de todos, né? Isso é claro, é uma fala meio óbvia, mas é importante dizer, a transformação é com o papel de todos juntos, e então as falas foram muito, muito importantes antes da minha aqui. E a Syngenta, eu acho que começa com a conexão com o produtor, então trazendo a implementação no campo, auxiliando o produtor e fazendo essa conexão. Então, começa com a gente, primeiro, ajudando na implementação de protocolos, trazendo critérios para o campo. E o que são importantes nesses critérios? Então, critérios de sustentabilidade, critérios de agricultura generativa, critérios que vão auxiliar a demonstrar práticas que vão gerar, por exemplo, produtos de valor diferenciado, que vão gerar acessos a mercado, que vão gerar produtos com valores diferenciados, que vão gerar, por exemplo, financiamentos a preços diferenciados ou acesso a financiamentos específicos. Então, isso é muito importante. E o papel da Syngenta é o auxílio na geração desse protocolo, na implementação dessas práticas, no acompanhamento dessas práticas no campo. A gente tem alguns programas de agricultura regenerativa, de recuperação de áreas degradadas para a agricultura.
Então, por exemplo, a gente faz análise de solo, mede a saúde do solo. Então, eu queria trazer alguns exemplos disso que são diferenciais. E o que é importante nesses programas? A gente conecta o produtor na indústria, com a indústria. A gente faz essa relação do campo com a indústria de alimentos, que está lá na ponta. A gente é essa ponte e é muito relevante. Então, a gente tem um projeto, por exemplo, de agricultura regenerativa na batata. A gente é a ponte da indústria com o campo. Então, através, por exemplo, de planta de cobertura, a gente fez um programa de 3 anos, a gente viu a melhoria na saúde do solo, a gente viu diminuição de doença, de podridão, de aumento de 6,8% de carbono no solo nesse programa, o que é incrível, gerou valor ao produtor e valor conectando ele na cadeia, lá na frente na indústria de alimentos. A gente tem um outro programa de agricultura regenerativa do café, também foi um programa de 3 anos, que através de também planta de cobertura, polinização assistida, a gente viu melhoria na qualidade do café. Então, foi fantástico esse programa. Ele gerou, imagina, aumento de renda, porque aumentou a qualidade do café. A gente viu também aumento de carbono no solo, a gente viu diminuição de doença, aumento de matéria orgânica no solo. Então, assim, tudo fazendo conexão com a ponta, com a cadeia. A gente foi até interessante porque em algum momento a gente tinha a área teste e a área convencional e a área de agricultura, e o produtor parou de manter a área convencional porque ele viu tanto valor na agricultura regenerativa que ele já começou a fazer, e a gente começou a perder a área convencional porque ele não queria mais, de tanto que ele viu valor, né, em fazer a agricultura regenerativa. Então, assim, é tamanha a importância da gente criar esses protocolos, fazer essas conexões, né? O setor privado tem muito esse papel, né? Do treinamento, da implementação para a geração desse valor. Você termina com a palavra-chave, né? Que a gente espera ouvir no segmento privado, né? Valor. Porque no final das contas, gente, sustentabilidade é lindo, né? Conservação, lindo, mas a gente está falando de pequenos empresários a grandes empresários, a gente está falando de setor econômico, certo? A gente, o tempo todo aqui, essa agricultura que a gente está falando é como setor econômico. Então tem que fechar as contas, tem que ser um modelo de negócio viável. E a gente fala demais de financiamento. Onde que está o financiamento sustentável? Aí a gente vai ter que ir lá para risco, vai ter que ir para interpretação de risco, porque às vezes a interpretação do risco do dinheiro é diferente do risco da sustentabilidade. Então, tem uma série de desafios na história de fechar conta e todo mundo parte para o financiamento. Mas trago aqui Carol, linda, maravilhosa, vou até levantar. Carol, olhe nos meus olhos, Carol. Você tem o desafio de me contar. Nestlé, uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. Eu não vou falar que é a maior, que eu não estou monitorando. Eu sou engenheira de alimentos, gente. Então, eu sou fã dessa menina. Eu estou mandando meu currículo. Eu quero saber o seguinte. Como é que a Nestlé participa desse jogo de viabilizar, de tornar viável esse modelo de negócio? Porque a sustentabilidade tem que ser viável. Então, como é que ela reconhece esses atributos da agricultura sustentável, da agricultura tropical regenerativa, e ela se apropria dentro de um modelo de negócio que incentive, que provoque esses incentivos? Eu gosto sempre de trazer 2 exemplos bem diametralmente opostos, que são a soja e o cacau, porque são modelos de negócio muito distintos em geral, né? Não tem as suas exceções. Então, olhando lá para esses 2 produtos, como é que você poderia me dar um exemplo de como que a Nestlé considera, ela olha para uma agricultura como a do Brasil, uma agricultura tropical, sofisticada tecnologicamente, historicamente comprometida com a sustentabilidade, com uma dinâmica de carbono diferente,
mas com alguns desafios científicos de evidência. Mas olha para o outro lado, uma agricultura antiga, convencional, não vou falar mal dos outros não, porque eles não estão aqui para se defender. Mas me conta, como é que a Nestlé interpreta e apropria isso? Eu quero saber que você tem que responder, como é que eu dou valor? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui no painel e bem feliz, que assim, só gente fera aqui que eu admiro, que a gente já teve reunião de trabalho, já teve coisa junto, já teve coisa separado, aqui já teve de tudo. Mas acho que antes de chegar na última pergunta, você fez muita provocação, eu vou ter que falar de algumas coisas abre seu coração. do que foi falado aqui antes. E pegando um gancho aqui de que tanto você falou quanto o Rangel sobre o papel de cada um aqui, né? Então a gente tem papéis diferentes e lembrando o conceito que a Thalita colocou, sustentabilidade, a gente está falando dos três, né? Econômica, ambiental, social. Então assim, a primeira coisa para a gente, antes de iniciar a conversa, estou feliz de agricultura e sistemas alimentares, a gente está discutindo isso aqui. Alguns anos atrás a discussão ia ser não vamos, porque daqui a pouco, em razão da mudança climática, isso vai virar o que ele falou aqui. Vai ser mais uma SPS, vai ir para um caminho de barreira, né, barreira não tarifária, e aí a gente vai virar aqui, a gente que tem o potencial e hoje já é o maior, né, do mundo, falando do Brasil, e aí a Nestlé sim, hoje, ela ocupa no mundo a posição de maior indústria de alimentos do mundo. Então, assim, a gente tem um papel nisso. E esse papel, ele tem que ser olhado de uma forma de ecossistema, né, e baseado em ciência. Então, assim, a nossa relação no mundo é com 500 mil agricultores. É uma coisa muito grande. Aqui no Brasil são 15 mil. E aí as pessoas acham que a Nestlé lida com produtores enormes. Não, é pequenos, médios, tem de tudo. Então, assim, tem um desafio muito grande. Mas a base disso está um pouco no que foi falado aqui, né? O Rangel mesmo deixou claro, sem a ciência, o dado e a comunicação, a história, a publicação da efetividade do dado que a Thalita falou, eu não tenho como fazer a política pública. Mas tem alguém aqui que tem que gerar essa demanda. Então, aqui tem uma responsabilidade da geração da demanda, e essa demanda eu preciso gerar no campo também. Então, eu preciso fazer isso, mas eu preciso da base da ciência. E aí, uma Nestlé que lida com programas internacionais, que está lá com as suas metas de descarbonização reconhecidas pelo Science Based Targets Initiative, que não considera aqui alguns elementos da agricultura tropical, a gente precisa ter essa discussão dentro de casa para que o nosso programa de agricultura regenerativa, que ele é global, ele tenha a sua adaptação no território local. E aí a gente precisa ter parceiros extremamente reconhecidos do ponto de vista da chancela científica e de produção de dados, seja uma FGV, seja a Embrapa, que é a nossa parceira de longa data aqui, para que a gente possa avaliar o ciclo e o que aquilo está sendo feito naquela cultura, para a gente ver o quanto eu vou adaptar ou não do meu indicador de agricultura regenerativa que eu estou considerando. Então, a Nestlé, ela tem aqui a gente chama de, né, é quase que um acordo quadro ali, umas diretrizes, são mais ou menos 17 indicadores, que foram estabelecidos pelo Nestlé Science Institute of Agriculture, lá que a gente tem na Suíça, mas que a gente teve que discutir muito localmente. Inclusive aqui teve Ministério da Agricultura, Embrapa, pesquisadores, o time de campo, porque a gente precisa fazer adaptação local. Não é uma situação assim, vamos colocar... Não, a gente tem que entender o ciclo produtivo completo daquela cadeia, né? Porque senão, por exemplo, na cadeia leiteira, a depender de como hoje os instrumentos são avaliados, do ponto de vista até da metodologia, até a metodologia que a gente usa globalmente, mas aí a gente faz a adaptação local com a Embrapa. Porque a Cool Farm Tool que a gente usa, ela não me considera o ciclo completo da cadeia. E aí eu posso ter, por exemplo, aqui um resíduo da produção pecuária que realmente é ofensor aqui de emissão, mas que se a gente está fazendo de forma adequada e você vai fazer toda a mensuração do que foi realmente removido de carbono, ele tem um outro dado naquela produção. Então, a gente teve que discutir muito e por isso é tão importante o ecossistema de parcerias entre a instituição de pesquisa, o governo, a academia e o setor.
é uma agenda pré-competitiva. Aqui não é uma competição, porque a gente está falando de cadeia de valor e supply chain aqui, eu e a Cláudia. E assim, a Nestlé é tão grande que a gente não se dá o luxo de fazer contrato exclusivo com os fornecedores, porque a gente compra de todos eles. É uma beleza. É uma coisa assim, eu falo, nossa, a gente não é fiel, gente. Porque a gente tem que lidar com todo mundo, dado a demanda que a gente coloca. Então, o que precisa ter? Nos programas de agricultura da Nestlé, a gente tem os indicadores, a forma como a gente, e aí chegando agora na sua pergunta, a gente traz isso para financiamento, eu preciso ter uma inovação, e aí a gente coloca, se são 15 mil produtores no Brasil, eu preciso ser altamente inovador em como eu trabalho isso para ter o estímulo, para ter um incentivo financeiro para que isso seja feito, mas de que forma isso vai ser feito se eu tenho 15 mil na ponta? Então, a gente, né, de que forma isso acontece? Então, no nosso programa, nas 3 principais cadeias, café, cacau e leite, a gente trabalha com assistência técnica e capacitação. Então, é o time da Nestlé, sim, em campo. A gente também tem se utilizado e precisa dos parceiros da cadeia de valor. Então, se eu tenho, às vezes, uma moageira, uma trader, um comprador, ele tem que estar junto aplicando o nosso programa, até porque a gente precisa disseminar aqui não só as práticas, o como, mas também os recursos humanos aqui para a execução disso. E aí a gente vai ter que lidar com parceiros de pesquisa também para fazer isso. Então, a gente tem uma Embrapa que faz isso com a gente também. A gente também vai ter os parceiros que vão lidar com a parte de toda a questão de rastreabilidade e dados, porque a gente tem que colocar tudo que a gente viu ali com o agricultor em dado metrificado, para inclusive endereçar o que a Cláudia comentou e o que a Thalita falou, de todos os exemplos que foram dados, seja de plantio direto, seja de lavoura pecuária, os indicadores de biodiversidade, de água, de como está o pH do solo, tem tudo. Mas como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso de uma AgroTools da vida, uma Laboro Rural que vai fazer toda a parte da regularização documental, de capacitação, de gerenciamento da propriedade. E aí, a gente vai controlar a maturidade desse produtor no ingrediente regenerativo que ele está me entregando. E para isso, quanto mais maduro ele for, maior o prêmio que ele ganha financeiro. Eu preciso estimular isso. Eu preciso, não pode ser uma agricultura da penalização. Ela tem que ser do estímulo. Até porque senão a gente não faz a transição. O que a gente já entendeu também é que quando a gente, e aí pegando a pergunta aqui da soja com cacau, se a gente for fazer isso que eu falei, copy cole nos biomas que a gente está pegando cacau, café e leite, não vai dar certo. As metodologias, os indicadores, sim, né? Ok. E por isso que é tão importante trabalhar, estou vendo a Juliana aqui, da MAD, é tão importante trabalhar no consenso setorial e pré-competitivo de quais são os indicadores, né, Cláudia, que a gente está endereçando que realmente precisam ser olhados, que a gente fala que são os viabilizadores para essa transição. Agora, o arranjo financeiro e os comos vai ter que olhar a realidade de cada bioma e como está. Porque o que a gente vai fazer no leite em Goiás e até o arranjo financeiro não vai ser igual ao arranjo financeiro que você vai fazer com cacau na Bahia. Não tem como. Então, o que a gente entendeu? A gente passou de uma premissa de que avaliar os parceiros da cadeia de valor e começar a fazer, por exemplo, então vou citar um exemplo aqui do cacau, já que você perguntou, como que a gente consegue dar um aumento de produtividade, porque a grande questão do cacau está na produtividade, na eficiência. Ele por si só, a gente está no Pará, cara, ele é daqui desse bioma. A gente começou a trabalhar com um número reduzido de produtores, a gente lida com 6.500 produtores de cacau no Brasil e mais ou menos 1.500 aqui no Pará. E aí a gente começou a pilotar um programa que a gente chama de Mais Inteligência, Mais Cacau. E a ideia foi, primeiro, a gente está trabalhando com uma melhoria de mudas já num nível genético um pouco diferente. Por isso, a nossa parceria com a Embrapa, a Amazônia Oriental, tão importante, e também com a CEPLAC, para a gente conseguir ter dados sobre isso. E aí a gente está com essa muda diferenciada, e aí a gente fez aqui um piloto, num primeiro momento com 24 produtores, agora a gente está indo para uma rampa de 100, de melhoria de efetividade na propriedade, de capacitação e de regularização documental, tudo aquilo que precisava ser feito
no quesito produção, não no quesito compliance da legislação, porque isso, na verdade, já era um pré-requisito para ele estar na nossa cadeia. Agora, o que a gente viu passado um ano, comparativo de um ano, a gente viu um aumento de produtividade de 78% do cacau. Acredito total. E a gente vê um aumento de rentabilidade para o produtor de 24%. O carbono eu não consigo te dar justamente porque é um dos objetos aqui do nosso acordo de parceria com a Embrapa para a gente colocar de pé, e aí a Nestlé não vai ter exclusividade nisso, a gente quer fazer igual do leite, para que isso seja benéfico para o setor, para a gente ter a primeira aí, o dado de pegada, né, dados primários da pegada do cacau. A gente precisa disso para, inclusive, naquele momento que a gente for autossuficiente aqui no Brasil em cacau e passar a exportar, que nunca ele seja uma penalização do que, na verdade, ele está retirando da floresta. Então, assim, olhar soja e cacau, dá para olhar os dois juntos na Bahia. Seria óbvio isso? Não seria, mas aqui é muito importante a gente ter a convivência de culturas que não são óbvias e o quanto a gente pode e tem esse papel. Por isso que a indústria colocar, voltando no começo da minha fala, colocar a demanda, seja para o agricultor, até porque a gente sabe o produto que daqui esse ano, 10 anos, 20 anos o consumidor vai querer, mas a gente precisa entrar aqui nesse elo. Então, acho que é muito importante a forma como a gente atua e que não vai dar para fazer sozinho. Você vê que a gente está aqui num coletivo, a gente tem tido essa discussão muito com os nossos colegas, é uma agenda pré-competitiva. Então, acho que é isso que vai fazer a transição acontecer. Ótimo, ótimo ouvir tudo isso de você. Assim, eu não quero nem abrir a possibilidade de a gente falar de carbono com a Nestlé, que eu vou querer saber dos planos de carbono em 7. Não vou, porque eu já delirei aqui, mas você já colocou essa história que é a demanda que modela a oferta, obviamente. E vai precisar do que a Nestlé está fazendo, que é essa pactuação dentro da cadeia de valor, para que todo mundo busque provocar esses incentivos, né? E essa transformação. Gente, temos aqui, 3 minutos para cada um, palavras finais. Rangel, diante dessa discussão maravilhosa, com essas mulheres incríveis, com essa projeção que a gente criou aqui de futuro, que eu já estou, assim, mais feliz do que eu entrei. Eu quero saber, assim, para a gente avançar nessa reinterpretação, o que a gente precisa mais? Como é que você vê o futuro? Tudo, política pública, advocacy, mercado, é tudo. Como é que você vê para a gente avançar? Falou, é agora, arrancada, somos protagonistas. Olha, é isso aí, é tudo, né? Mas assim, eu acho que com base no que a gente discutiu aqui no painel, eu acho que as falas, primeiro que a escolha dos palestrantes não poderia ter sido melhor. Porque a gente está olhando sobre a perspectiva aqui de um fechamento de política pública, mas com base em ciência e com os dois lados da cadeia de oferta e demanda, né, que colocam o produtor, olhando uma palestra com um painel como esse, satisfeito de entender que governo, ciência, né, e tanto a jusante quanto a montante da cadeia, ele está bem assessorado. Mas eu acho que no final do dia a gente discutiu sobre alguns temas aqui que ainda precisam de coordenação, Renata. Porque assim, todo mundo tem seus indicadores, isso é ótimo. E isso endereça um modelo de uma governança institucional madura. Só que, como todo mundo tem indicadores e não há uma padronização desses indicadores, né, a gente não consegue endereçar, e é natural que seja, a Ana colocou isso muito claro, como tem uma heterogeneidade de modelos produtivos, indicadores não podem ser pasteurizados, né? Nós temos que ter indicadores adaptados, customizados, mas eles precisam conversar para que no final do dia a Thalita possa recebê-los e junto comigo endereçar alguma coisa que faça sentido. Agora, de tudo isso, e a gente precisa de novo ter muita cautela em lidar com essas conclusões importantes, mas não são óbvias, que essa lógica da mudança pela demanda, ela não está simplesmente na demanda da Nestlé, ou na capacidade de reação da Syngenta em oferecer soluções para esse agricultor realizar. A demanda, no final das contas, é de uma pessoa, né? A pessoa lá na frente, que é o seu cliente, que acaba sendo cliente do agricultor, que acaba sendo cliente da Syngenta e que acaba sendo meu cliente. Ele é a demanda final, né? E essa lógica precisa ser entendida no indicador dele, né? Então, assim, talvez o grande barato dessa história toda, e a gente está sofisticando, e é nosso papel sofisticar, é que a gente não está conseguindo comunicar com quem de fato faz a demanda, que é no final da linha, nós, pessoas.
né? Verdade. Então as pessoas que são os demandantes precisam estar antenadas nisso. Eu estou tão impressionado com esse ambiente de COP, estou tão impressionado Eu também. né, com esse rolê, né, que a gente está passando aqui, que faz com que mágicas como essa aconteçam. Então, simplesmente no frigir dos ovos, eu queria só deixar claro que a gente está preparado como governo, né, como policy makers, para poder recepcionar essas questões todas e fazer a melhor política pública. Como eu falei no começo, se vocês começassem, né, pedindo uma política pública, a gente ia começar errado, porque está começando pelo fim. Sim. Né? A política pública ela é um processo de maturação, de uma bela construção entre o que você falou muito bem, quer dizer, uma demanda estabelecida e um desafio a ser superado. As pessoas gostam de falar de um tipo de problemas, né? Sim. Eu tenho um problema, preciso resolver. Não necessariamente, porque senão fica parecendo que sempre sempre um desafio negativo. Não, nós temos uma questão, né? O issue que os mesmo. Então isso precisa ser endereçado dessa forma. Então eu acho que a gente está mais chegando do que saindo. Sim. Né? Então precisamos de fato fazer tudo isso acontecer. Precisamos sim de um porta-voz. Né? E nós temos vários. Eu queria ressaltar e enaltecer o chefe da Thalita, que é o Roberto, que ele é um exemplo de porta-voz, né? Que tem conseguido fazer esses alinhamentos. Como ele, nós temos outros com muito potencial e vamos em frente nesse sentido. Mas, de novo, nós não estamos falando de soluções simples. E nós não estamos falando, aqui nós somos especialistas, de soluções que qualquer um entende. Então nós precisamos dessas, como você falou na sua fase inicial, comunicar isso de uma maneira que não que a gente consiga falar. Não é o que fala, é o que as pessoas é o que o outro entende. Nós estamos precisando entender que língua que eles estão querendo entender para a gente poder se comunicar direito. É isso mesmo. Precisamos de um conjunto de indicadores que se integrem e eles busquem muito mais a clareza do que a distorção, né? Porque acontece isso. E por isso é tão importante esse tipo de reunião aqui. Né? A gente tem que trazer todo o ecossistema para a gente discutir de que maneira a gente traduz isso melhor. Mas a gente não pode esquecer, né, Thalita, que inúmeros trabalhos que são utilizados como referência no mundo, eles são um objeto competitivo. Então, essa história de ter indicadores, eu falo sempre, né? Os dados torturados dizem o que você quiser, né? Então, a gente não pode ser ingênuo de não perceber que por trás de discursos belíssimos de vamos salvar o mundo, inclusive alguns assim emocionantes de falar o planeta e tal, sim, estamos todos juntos, mas a quem serve aquilo? A quem é útil aquilo? Como que aquilo está sendo desviado às vezes de assuntos principais? Então nós precisamos ter esse filtro de estudos de referência, que a gente tem muito isso de consumir o que está às vezes na mídia, o que está na hora, né? Como escapar desses estudos que têm o viés competitivo e a gente colocar na mesa, na mídia, comunicar os estudos de referência reais e sérios? Você tem 3 minutos para essa resposta. Excelente, minha querida. Tenho 3 minutos e 3 pontos. O primeiro dele é a neutralidade da ciência. A ciência não escolhe lado, ela não escolhe resultado. O estudo ele tem que ser feito com base robusta, com dados empíricos, com as metodologias mais aderentes ao que se está sendo analisado. E, mesmo que não seja um bom resultado, a gente pode dizer este é um resultado com base científica. Excelente. Inclusive porque assim a gente consegue verificar por pares. Tem que ser mensurável, verificável, replicável. O segundo ponto é a tropicalização da ciência, não só em relação a questões de metodologias que considerem as características edafoclimáticas do Brasil ou dinâmica de emissão de gases de efeito estufa, mas que sejam aderentes a todo o nosso ambiente regulatório e institucional, a toda a legislação vigente, ao que é de fato implementável. E por último, mas também muito importante, considerar dentro dessas análises, que são análises muitas vezes para endereçar políticas públicas, são policy papers, como isso se reverbera, quais são os impactos diretos e indiretos, os co-benefícios, os custos, quais são as reações em cadeia, não só
falando de cadeia produtiva, Sim. mas falando de aspectos sociais, ambientais e econômicos. Como que isso vai se reverberar para toda a economia e para o resto do mundo? Esse é o tipo de garantia que a gente precisa passar, que a gente gostaria de passar. E esse é o tipo de garantia que chancela a história que a gente conta, mostrando que existem desafios, sim, problemas que precisam ser resolvidos, sim, mas que a gente consegue provar todos os benefícios e qual benefícios que a gente gera. A boa história, né? A boa história. Uma boa história. Muito bem. E aí, Cláudia, como é que a Syngenta ajuda a fazer pode apoiar nesse advocacy? Bom, acho que a Syngenta vai continuar trabalhando junto ao produtor na implementação de práticas de agricultura regenerativa, trabalhando no dia a dia, mostrando para ele que essas práticas são boas, eficientes, que contribuem no auxílio de renda, que são boas na produtividade. Então, esse é um papel importante no apoio técnico e também contribuindo para achar soluções rentáveis adicionais. Então, por exemplo, achando apoio em parcerias com indústrias. Então, como esses dois exemplos que eu falei de projetos de agricultura generativa que a gente teve para batata e café. Então, achar ali na ponta indústrias que queiram trabalhar essas práticas com os produtores e lembrando, né, que as práticas de agricultura generativa, muitas indústrias têm isso como suas metas e compromissos, mas a gente tem que lembrar que essas práticas ajudam a capturar carbono no solo e muitas empresas têm seu escopo 3 como compromisso de redução de emissão. E o escopo 3 de muitas indústrias está no campo, né? Então, fazer essas conexões também é um dos nossos compromissos, né? E também ajudar na agregação de valor, por exemplo, na busca de melhores, por exemplo, financiamentos por esse tipo de prática. Então, ajudar o produtor a achar mais benefícios adotando esse tipo de prática. Carol, para fechar com chave de ouro, palavras finais, tendo em vista todo esse esforço aqui descrito, como é que você vê esse futuro do mercado? Ele vai se apropriar desses requisitos de sustentabilidade na real mesmo? Você acha que isso vai fazer parte de um processo, de um novo modelo de negócio? É para isso que a gente está caminhando? O Brasil vai buscar protagonismo, como a gente está provocando? Vai ser conseguindo entregar esses produtos com requisitos de sustentabilidade? Renata, eu quero acreditar que sim. Para a Nestlé é uma resiliência do negócio. Não dá para a maior empresa de alimentos do mundo. Tudo que a gente produz vem do campo da agricultura. E 90% do que todo mundo no mundo come vem do campo. Ele passou pelo processamento das indústrias, mas ele passou por um pequeno agricultor, mas assim, é uma questão de resiliência mesmo. Se a gente precisa aqui alimentar até 2050, que é aquele dado da FAO, você mesmo já citou inúmeras vezes, né? Até 2050, as 8 bilhões de pessoas, ele é uma necessidade. Mas aí, voltando para o ponto que nos cabe como indústria, a gente vai continuar com os nossos compromissos, como a Cláudia citou, porque os compromissos eles são intrínsecos à resiliência do negócio. A gente sempre considerou dentro do nosso plano estabelecido aqui de descarbonização, o escopo 3, porque a agricultura ela é intrínseca, 70% da nossa pegada está no campo. Então, assim, a gente vai ter que fazer junto, não tem como. Agora, eu preciso fazer com que isso chegue no consumidor. E aí, o que o Rangel falou aqui? Ele deixou muito claro. Então, a gente precisa começar a contar essas histórias, porque hoje a gente não está vendo o nível ainda de que o consumidor ele realmente paga e ele demanda, mas hoje já tem muito mais aqui um questionamento que eu acho muito importante e ele fortalece todo mundo, que é o questionamento da origem, da onde vem, como foi feito. E isso é extremamente importante, mas a gente também tem que começar a dizer
todos os recursos naturais ou não que foram envolvidos nesse processo, como é que funciona. Então, quando a gente consegue, por exemplo, contar essas histórias ali na embalagem, o consumidor entender como que aquilo é feito, como não é, o impacto daquilo. Então, isso tem um papel importante da indústria de dizer porque ela tem como ajudar. E uma empresa como a Nestlé, ela assina aqui os compromissos globais, inclusive aqui apoiando as NDCs que estão sendo discutidas aqui, e o próprio Acordo de Paris. Então, a gente vai continuar aonde nos cabe, no advocacy, para ajudar. Agora, relacionado ao Brasil, a gente precisa ter esse ecossistema em conjunto aqui, porque o Brasil ele é uma potência, ele tem como crescer muito mais ainda da onde estamos, até pelo nível de produtos que a gente precisa entregar, em termos de volume de produção, né, para o mundo, e como a gente pode fazer com que isso aconteça. Eu não tenho dúvida que os produtos vão ser sustentáveis, então eu acho que é muito mais aqui como que esse arranjo ele acontece. A política pública, para mim, tem muita coisa que já foi construída e já foi dada. Agora, recentemente, com a publicação da taxonomia, a gente consegue agora começar a conectar os planos setoriais que estão sendo discutidos. Todo mundo teve a capacidade de contribuir. A Nestlé contribui ativamente com as consultas públicas, especialmente nos arranjos pré-competitivos que a gente tem feito. Então, a gente tem discutido muito nas coalizões aí que a gente tem estabelecido com as empresas parceiras, academia, instituições de pesquisa e até o próprio Ministério da Agricultura, como que a gente chega nesses indicadores, pelo menos os mínimos harmonizados aqui, se a gente incorpora no ABC, para onde que vai. Então, a gente já está com coisas em andamento que vão ser o que a gente chama do viabilizador do documento, né, que vai viabilizar, destravar o financiamento para a gente fortalecer isso. E aí, depois, temos que ter uma Nestlé contando uma história bonita no produto, para você entender que esse produto, sim, ele é regenerativo, sustentável. E aí, para fechar, é uma forma que o bom alimento, ele tem o poder de regenerar a natureza. E aí, esse é o propósito da Nestlé. Mas ele também provoca com que a gente repense as relações e os modelos de negócio. Então, essa é a discussão que a gente precisa ter. Então, por isso que é tão importante. Demais, foi demais, gente. Esse painel foi demais. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Mas, gente, olha só, que fique uma mensagem incrível aqui. Você viu que a gente falou de contar história, comunicar. Para a gente contar qualquer história, tenta contar para uma criança até qualquer idade. Você tem que ter o herói da história. Quem que é o protagonista da história? A gente vai ter que provocar orgulho nacional, uma coalizão nacional. A gente tem que ter orgulho desse país, tem que ter orgulho do produtor rural. Ele não pode ser o criminoso. Ele tem que ser o cara que está ali produzindo o alimento que está lá na 90% de todo. Tem que ser o herói nacional, num país em que a vocação é agrícola. Então, minha convocação nesse painel para que a gente conte essa boa história, que a gente comece pelo reconhecimento dos nossos heróis, dos nossos protagonistas, para a gente recontar a história, conectar o consumidor com a agricultura. E assim terminamos belíssimamente, pontualmente. Obrigada.